Bora lá, pessoal, para essa questão aqui, ó. O trigo que semeou o pregador evangélico diz Cristo que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias, e nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados, e nestes seca-se a palavra de Deus, e nesse nasce, não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do mundo. Umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas passam. E nestes é pisada a palavra de Deus, porque a desentende ou a desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons, ou os homens de bom coração. E nesses prende a frutificar a palavra divina com tanta fecundidade e abundância, que se colhe 100 por um, né? Que se colhe 100 por um. Aí aqui, ó. Padre Antônio Vieira, bora lá. Padre Antônio Vieira é reconhecido como o maior expoente da prosa barroca no Brasil. Ao traçar um paralelo entre os sujeitos passíveis de conversão e os elementos da natureza, o autor ele quis o quê? Vê só, gente, o que é que a gente entende sobre Padre Antônio Vieira? Padre Antônio Vieira, né, foi um padre, né? Se a gente observa que foi a prosa barroca no Brasil, a gente sabe que foi naquele período de colonização e assim vai. E a gente sabe que existe esse processo, né, de imposição cultural na população indígena, a gente sabe que existe essa imposição religiosa também na população, né, que residia aqui no Brasil antes do período de colonização. E o que acontece? Ele usa essa palavra, ele usa essa forma de linguagem, associando com elementos da natureza, por quê? Porque os ouvintes, as pessoas que estavam escutando ele naquele momento, era a melhor forma delas entenderem o que é que ele estava querendo dizer, né? Além disso, também, não é nem só questão também da população daqui, mas são pessoas que não tinham conhecimento da religião católica, do cristianismo, melhor dizendo. Mas quem estava pregando era a religião católica, né? Sobre o cristianismo. Então, eles não tinham conhecimento sobre o cristianismo. Então, o que acontece? Aí, eles precisavam ter essa linguagem que pudesse fazer com que eles entendessem, né? A religião lá, a religião católica e o cristianismo. Então, eles usavam os artifícios da linguagem nesse quesito de elementos naturais, associando os elementos religiosos e tomando isso como analogia, né? Apesar de que eles faziam isso, mas ainda assim era uma imposição, né, religiosa e cultural, mas eles usavam vários artifícios, né, para fazer essa imposição. Então, como é que se diz? A forma de utilizar isso, nesse caso aqui, que é a forma passíveis de conversão, sujeitos passíveis de conversão. Que assim, eu sei que, olhando para essa perspectiva, não houve até uma imposição, né? Mas, querendo ou não, naquele momento, naquele contexto, tinha como o cristianismo a única forma, ou a forma correta, de você se prestar, né? Um culto, de você se prestar a acreditar em algo. Era a forma correta para eles. Então, eles atribuíam qualquer outra forma como incorreta. Então, por isso que existia essa persistência em querer converter todos que estavam ali naquele momento. Então, sujeitos passíveis de conversão, ou seja, sujeitos passíveis de acreditar naquilo que ele estava pregando, e eles usavam os elementos da natureza para o quê? Para fazer essa analogia e ter uma abertura para que eles pudessem entender o objetivo ali da fala. Que nesse caso o objetivo é fazer com que eles entendam a importância, né, no olhar do pregador, a importância e acreditar no cristianismo, beleza? Então, o autor facilita a compreensão dos dogmas religiosos pelos ouvintes ainda não convertidos. Sim, o fato dele
fazer essa analogia aos elementos da natureza, e os elementos da natureza estão no ambiente dos ouvintes inseridos, né, dos ouvintes, o elemento da natureza estão inseridos no ambiente dos ouvintes, melhor dizendo aí, então eles usaram isso aí para que eles conseguissem entender. Eles queriam problematizar a relação danosa, não. Convencer os pares, não. Convencer os ouvintes. Apontar para a multiplicidade dos fiéis, cujas características dificultam o trabalhador. Pessoal, em nenhum momento eles querem saber da multiplicidade. Eles querem saber de converter. Então, eles não existe essa preocupação. Sugerir, assim, porque, gente, quando você pensa em multiplicidade, é diferentes perfis de indivíduos. Ali o que ele só pensou, eles estão inseridos num ambiente que tem muita natureza. Então ele sabe que é pedra, ele sabe que é outro elemento da natureza, e aí eu vou inserir no meu discurso para que eles possam entender. Foi esse o pensamento. Sugere que a existência de fiéis é responsabilidade da natureza. Não. Beleza? Forte abraço e bons estudos.